Olha mais um assunto interessante aqui que eu trago para vocês. Nosso canal só traz assunto que interessa pro povo. Nada de baboseira, de briga política, Lula contra Bolsonaro, Bolsonaro contra Lula. Porque a política, ela tá trabalhando em favor dela mesma, do próprio bolso e do bolso dos banqueiros, né? Daqueles que têm dinheiro, fortuna. O povo só serve para votar e pagar impostos. Votar e pagar impostos. Você acha que pobre manda alguma coisa no mundo? Você acha que pobre tem alguma voz para mudar alguma coisa, né? Principalmente em países pobres como o nosso? Apesar que o nosso país é muito rico, né? Tem muita riqueza, mas a riqueza fica na mão de poucos, dos mais ricos, os mais pobres cada vez mais pobres, mais na miséria, e os mais ricos cada vez mais ricos ainda. A sede de dinheiro, da ganância dos mais ricos são grandes. A desigualdade social no mundo inteiro é monstruosa, sobrenatural. E nós vamos falar sobre isso aí, pobreza. Olha só, pandemia eleva a pobreza na América Latina a níveis mais altos em 12 anos, diz CEPAL. Deixe o seu dedinho no joinha, chicotada no like, splash. Compartilhe nossos vídeos nas suas redes sociais. Assista o vídeo até o final para você deixar o seu comentário e se inscreva no nosso canal, porque aqui a gente só traz assunto que interessa para o povo, que é o único que se lasca no Brasil. Políticos, altos salários e regalias, vida de rei, de mordomia, os três poderes. Olha, eu vou ler a matéria. Total de pessoas pobres na região aumentou para 209 milhões de pessoas. Total de pessoas pobres na região aumentou para 209 milhões de pessoas, né, na América Latina, no final de 2020. 22 milhões de pessoas a mais do que o ano anterior, do que em 2019. Vamos ver o que diz aqui a matéria. Rapaz, você abre a internet, é só notícia ruim. Mas não é porque a gente quer, é porque é a realidade, né? É que as pessoas estão preocupadas com Big Brother, né? Fazenda, futebol, novela. E aqui a gente traz a realidade que é dura, mas as pessoas não enxergam que essa realidade só é dura para o povo. A pobreza na América Latina aumentou em 2020 e atingiu os níveis mais altos dos últimos 12 anos, alcançando 33,7% da população total da região. 33,7%. Devido à crise econômica causada pela Covid-19, informou nesta quinta-feira, dia 4 de março, um relatório de um organismo subordinado à ONU. A ONU, dona ONU, que está muito preocupada se o povo está ficando mais pobre, mais na miséria. Está muito preocupada, né, gente? Apesar das medidas de proteção social adotadas pelos governos da região para conter o avanço do coronavírus, a pobreza e a pobreza extrema, que é a miséria, né, na América Latina, alcançaram níveis em 2020 que não eram observados nos últimos 12 e 20 anos, respectivamente. Então, 12 anos a pobreza e há 20 anos não se via tanta miséria, porque tem as pessoas que são pobres e as pessoas que são miseráveis, né? Estão na miséria, estão pior ainda que o pessoal que está pobre. Informa um relatório sobre o impacto social da pandemia, preparado pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, CEPAL. Segundo a CEPAL, como consequência da aguda crise econômica derivada da pandemia de coronavírus, que causou uma queda de 7,7% no PIB em todo o mundo de 2020, na América Latina, em todo o ano, na verdade, eu falei todo mundo, né?
Deixa eu voltar aqui. Segundo a CEPAL, como consequência de aguda crise econômica derivada da pandemia do coronavírus, que causou uma queda de 7,7% no PIB em todo o ano de 2020 na América Latina, a pobreza atingiu 209 milhões de pessoas, 22 milhões de pessoas a mais do que o ano anterior, 2019, 33,7% da população total da região, de 654 milhões de habitantes, quer dizer, 654 milhões de habitantes tem na América Latina. 209 milhões estão na pobreza ou na miséria. É muita gente. Enquanto isso, a pobreza extrema... Não, na verdade, aquilo ali é só a pobreza, agora vai vir a pobreza extrema. Então, quem está na pobreza é 209 milhões de pessoas, de 654 milhões de habitantes. Agora, a pobreza extrema, que é a miséria. Então, é pior ainda, hein? Eu nem imaginava. Pior ainda. Enquanto isso, a pobreza extrema afetou 78 milhões de pessoas. Quer dizer, a miséria. Meu Pai do céu, misericórdia. A pandemia destacou e exacerbou as grandes lacunas estruturais da região e atualmente há um momento de grande incerteza em que ainda não se delineou a forma nem a velocidade de saída da crise, disse Alicia Bárcena, secretária-geral da CEPAL, órgão técnico das Nações Unidas, com sede em Santiago, no Chile, né? Vacinação desigual. Com mais de 20 milhões de casos e mais de 635 mil óbitos ligados à doença, a América Latina é a segunda região mais atingida pelo coronavírus no mundo, atrás da Europa, segundo a CEPAL, com 8,4% da população mundial. A América Latina registrou 27,8% dos óbitos pelo vírus. Os países latino-americanos enfrentaram a pandemia com sistemas de saúde fragmentados e desiguais, quer dizer, sistemas de saúde sofríveis, enquanto o rico tem um sistema de saúde maravilhoso, né? Principalmente políticos. Subfinanciados, quer dizer, nem quase nada de dinheiro em financiamento em saúde, e com déficit de recursos humanos, tecnologia e infraestrutura. Apesar da chegada das vacinas na região, o órgão afirma que o processo é realizado sob acesso lento e desigual. A América Latina e o Caribe não alcançaram a imunidade de massa em 2021, estima a CEPAL, aquela imunidade de gado, né, coletiva. O relatório observa um forte acúmulo internacional de vacinas que gera desigualdades no acesso a doses e aponta que a América Latina sofre com problemas de logísticas e disponibilidade de insumos essenciais, bem como de cobertura de saúde. Parece o Brasil, né? Diante dessa situação, a CEPAL afirma que o papel da atenção primária à saúde é essencial e que a solidariedade internacional e regional deve ser assegurada. Mulheres, as mais afetadas, além de baixo crescimento e aumento da pobreza, agravaram-se as brechas sociais, principalmente a injusta divisão sexual do trabalho e a organização social do cuidado, o que compromete o pleno exercício dos direitos e da autonomia das mulheres, afirma a CEPAL. As mulheres são as mais afetadas. A saída delas do mercado de trabalho tem sido muito contundente.
disse Barcena, muitas mulheres mandadas embora de seus serviços, principalmente domésticas, né? Para o órgão que prevê queda de até 10 anos na participação laboral das mulheres em decorrência da pandemia, é fundamental garantir vínculos contra a fome e para as mulheres, além de uma renda básica universal. Olha aí a renda básica universal, gente. Isso vai ser no mundo inteiro, priorizando as famílias com crianças e adolescentes. A crise também revelou crescentes tensões sociais, desigualdades estruturais nas sociedades latino-americanas e altos níveis de informalidade e vulnerabilidade social. Isso significa que o povo vai ficar cada vez mais na mão dos políticos. A pobreza e a miséria aumentando, cada vez mais o povo na dependência do sistema político, em vez de se unir, né, e se ajudar uns aos outros. A CEPAL insta a garantir a proteção social universal para garantir o bem-estar da população, implementar ou dar continuidade aos auxílios emergenciais e promover novos pactos sociais e fiscais em tempos de pandemia. Então, a tendência no mundo inteiro é entrar a renda básica universal. A pobreza e a miséria vai continuar aumentando, em vez de eles darem emprego, né? Na verdade, os empregos estão sumindo, a tecnologia está tomando lugar de tudo isso aí, né? Do ser humano, e a tecnologia tomando o emprego do ser humano, e o povo aí cada vez na miséria. Deixa aí seu comentário, seu joinha, chicotado no like, splash, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal. Triste situação, e o povo não se une, não acorda para se unir, porque depender de esmola do sistema político não dá para sobreviver. Fui.